Olá, concurseiro de todo o Brasil, concurseira também, que está aqui se preparando para o concurso da Polícia Militar do Estado do Paraná. Uma grande oportunidade para você, que eu tenho certeza que já começar os seus estudos e precisa, claro, de uma dica imbatível, de uma dica valiosa, uma dica de ouro, como essa que nós vamos apresentar para você agora. Eu sou o professor Helder Coelho, aqui da loja do concurseiro, daí que trabalho a disciplina de Geografia. E algo muito importante, um dos temas que também acabam sendo apresentados no edital do seu concurso, é sobre a industrialização do Brasil. Quando nós pensamos na industrialização brasileira, quando eu falo dessa industrialização brasileira, a primeira ideia é compreendermos um pouco do espaço industrial brasileiro. O Brasil, ele tem um título que é o seguinte, Brasil, país de industrialização tardia e obsoleta. Quando você olha para esse recurso cartográfico que mostra as firmas industriais no Brasil, perceba comigo logo que a atividade industrial brasileira, ela é uma atividade distribuída de uma maneira homogênea ou heterogênea no território? Heterogênea. Nós temos uma atividade que ela é má distribuída. Principalmente a atividade industrial, ela está muito concentrada onde? Na região sudeste aí, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo. Então, além do Brasil ter uma determinada concentração dessa atividade industrial, também eu percebo que o Brasil tem uma industrialização tardia e obsoleta. Por que muitos livros didáticos apresentam essa conceituação? Primeiro, eu tenho que entender, o Brasil ele tem essa industrialização tardia, obsoleta ou retardatária e também ultrapassada, porque primeiro nós não vamos nos industrializar na chamada industrialização clássica. O Brasil não se industrializou nem na primeira e nem na segunda revolução industrial. Primeira revolução lá na Inglaterra, segunda revolução industrial no século XIX, Inglaterra, França, Alemanha, fora da Europa, os Estados Unidos, o Japão. Como o Brasil ele não participa dessa industrialização clássica, ele então acaba ficando com essa chamada industrialização tardia. Depois, o Brasil não é considerado um país de grande produção de tecnologia de ponta. Apesar de que nós temos São José dos Campos como um tecnopolo, mas isso ainda é muito pequeno, isso é muito restrito. O fato é que nós vamos nos caracterizar dentro da chamada divisão internacional do trabalho muito mais como fornecedor de matérias-primas do que propriamente um país como produtor de know-how, como produtor de uma excelência em tecnologia. Então nós não somos grandes produtores de tecnologia de ponta. E também o Brasil ele é dependente cientificamente e tecnologicamente de outros centros. Esses são fatores que colocam o Brasil como essa ideia de uma industrialização tardia e obsoleta. Claro que também está muito atrelado isso a um longo período de colonização. Nunca esqueça que Portugal, enquanto a nossa metrópole, Portugal, enquanto o nosso país, que nos domina na colonização, proibiu durante muito tempo o desenvolvimento de atividades industriais. Era bem melhor manter o Brasil como um país agroexportador, aquilo que a gente conhece então como arquipélago agroexportador. Mas isso vai mudar. Nós vamos deixar de ser um país agroexportador e vamos passar a avançar enquanto um país urbano industrial. Essa transição do modelo agroexportador para o modelo urbano industrial acaba sendo de uma maneira mais enfática, acaba sendo de uma maneira mais evidente ali de 1929 para 30. Não que o Brasil não tenha fábricas e indústrias no século XIX, sim, nós temos, só que são fábricas e indústrias muito tímidas, muito acanhadas, porque elas não têm um verdadeiro apoio por parte do governo, por parte do Estado. A industrialização mais efetiva, ela só vai ocorrer quando? De 29 para 30. É quando nós vamos sair do chamado modelo agroexportador e vamos passar para o chamado modelo urbano industrial. Ou seja,
sai da ideia de uma população concentrada no espaço rural, de uma produção voltada apenas para exportação, e agora eu vou ter muito mais uma população concentrada na cidade, e a atividade industrial acaba respondendo como um dos grandes motores da nossa economia. O que eu vou perceber então? O que eu quero lhe apontar? Muito importante aqui esse quadro. Eu tenho que perceber fatores que dificultaram a atividade industrial no Brasil. Não esqueça, o que dificultou o Brasil a se industrializar naquele período clássico? Longo período de colonização. Vamos ser colônia até 1822. Só vamos acabar com a escravidão em 1888, com a Lei Áurea. Dessa forma, nós não temos um efetivo mercado consumidor, já que eu tenho um grande número de pessoas em condição de escravos. E pós-escravidão, a situação para o consumo, ela ainda é uma situação muito restrita. A ausência de grandes mercados consumidores, proibição da atividade industrial por parte de Portugal, a elite rural, para ela, é bem melhor para essa elite rural manter o país enquanto um arquipélago agroexportador, ou seja, mantendo o Brasil como fornecedor de matérias-primas, e também o Brasil tem limitações orçamentárias e técnicas. Esses são os fatores que dificultam. Quais são os fatores que ajudam a atividade industrial? As guerras mundiais, no qual, no momento em que eu tenho a primeira guerra de 14 a 18 e a segunda de 39 a 45, nós já vamos começar cada vez mais a estimular a chamada indústria de substituição das importações. Substituição das importações. Vou começar a produzir aquilo que antes eu tinha que comprar. Vamos produzir. Desta forma, foi um passo decisivo para que o Brasil se industrializasse. A crise da Bolsa de Valores de Nova York, 1929. Superprodução. Tem dinheiro acumulado proveniente do café. Grande parte dos recursos do café foram redirecionados para as atividades industriais e para atividades de infraestrutura da indústria. Eu também tenho a presença de novos europeus. Já no momento, na segunda metade do século XIX, com a proibição do tráfico negreiro, a presença de italianos, de eslavos, de polacos, da galera da Alemanha, acabava já trazendo uma mão de obra europeia que conhecia um pouco mais a atividade industrial. Esses fatores, aliados à política dos Estados Unidos, chamada de New Deal, do qual o governo Franklin D. Roosevelt vai acabar estimulando a ideia de vender equipamentos mais ultrapassados, mais obsoletos e ultrapassados das fábricas dos Estados Unidos para os países periféricos, isso ajudou o Brasil a se industrializar. A política do New Deal diminui a importação e aumenta a exportação, ou seja, diminui a compra do café e vende para o Brasil. Vão vender o que para o Brasil? Ferramentas, peças, equipamentos. Avançados ou defasados? Muitas das vezes defasados tecnologicamente. E o Brasil vai se industrializando. Desta forma, o que nós temos? Na distribuição industrial, como o café é ele que deixa toda a infraestrutura para a indústria, o café, ele deixando toda a infraestrutura, a região com maior capacidade, com o maior número de fábricas e indústrias no Brasil, é justamente a região Sudeste. Por que é o Sudeste, Helder? Porque o café deixou a infraestrutura necessária, acúmulo de capital, infraestrutura necessária para essa industrialização. Quem vai caminhar para a transição do agroexportador para o urbano industrial? Com certeza eu vou perceber nesse momento algumas etapas. Etapa importante da industrialização, que vai marcar a chamada indústria de substituição. Não esqueça do presidente Getúlio Vargas. Vargas é importante na industrialização brasileira porque cria, neste momento, Vargas vai acabar criando as indústrias de base, Companhia Siderúrgica Nacional, a Petrobras. Vargas cria as primeiras escolas técnicas,
concursos profissionalizantes. Vargas está formando mercados consumidores quando nós temos a consolidação através das leis trabalhistas, a CLT, expande-se saneamento urbano, cria-se a Superintendência para a Valorização Econômica da Amazônia como uma forma também de desenvolver outras regiões brasileiras, difusão da rádio propaganda, criação do IBGE. Todos esses aspectos são aspectos que demonstram que o Vargas ele está caracterizando-se pelo chamado Estado keynesiano, interventor na economia, gerador de empregos e também criador de empregos. Tem aquilo que os historiadores adoram falar, que é verdade: pai dos pobres, mas também a mãe dos ricos. Esse jargão que é sempre utilizado e que tem toda a razão. Avança essa industrialização, tem um pontapé inicial com Vargas, ela vai avançar no governo de Juscelino Kubitschek, e quando eu penso no Juscelino Kubitschek, JK, nós vamos pensar então no plano de metas. Nós vamos pensar no plano de metas. Plano de metas, 50 anos em 5 anos. 50 anos em 5 anos. E nessa ideia, quais são as metas? Integração, desenvolvimento, modernização do Brasil, construção de Brasília, não é verdade? E esse plano de metas, ele está sustentado por 3 formas de capital. O capital estatal, ou seja, o capital do governo, com as indústrias de bens de produção e de base. O capital privado nacional, com as indústrias de bens de consumo não duráveis, e a grande novidade, o capital estrangeiro, o capital internacional, com o quê? Com as indústrias de bens de consumo duráveis, de forma especial as indústrias do setor automobilístico. E se estamos trazendo para o Brasil a indústria do setor automobilístico, eu vou ter o quê? O símbolo da modernização, a nossa terceira capital, Brasília. Primeira capital, Salvador. Segunda, Rio de Janeiro. Terceira, Brasília. E a integração da nossa capital com algumas capitais estaduais, através de que modelo? Rodoviário. Por que através do modelo rodoviário? Porque chegou no Brasil as indústrias do setor automobilístico. Exatamente isso. O outro momento importante da industrialização brasileira vai estar relacionado no regime militar, o chamado milagre econômico. Crescimento acelerado, reduz-se taxa de inflação, atrai-se cada vez mais investimentos externos, política de integração territorial, projetos energéticos com a construção de usinas hidrelétricas e a legitimação do período, mostrando muitas das vezes que os militares foram realmente, fizeram grandes obras, foram aquilo que de melhor aconteceu para a população. Vende-se muito esta propaganda, né? Ninguém mais segura este Brasil. É o chamado período do milagre econômico, o avanço da industrialização para outras regiões brasileiras, com a criação das superintendências, né? Algumas delas já criadas, como é o caso da Sudene, e alavanca e espalha-se um pouco mais a atividade industrial. Década de 80, aí eu tenho bem aqui as superintendências de desenvolvimento, que vão impulsionar a atividade industrial no Centro-Oeste, a Sudesul, que alavancou também a atividade industrial do sul do Brasil, tudo isso muito importante. E a integração do Brasil, dando continuidade ao governo de JK através do modelo rodoviário. Os militares ampliam a malha rodoviária dentro do país. O que acontece? O outro passo da industrialização veio nos anos 80, que é chamado de década perdida, um momento de recessão, um momento maior de inflação, um momento de planos econômicos que não deram certo. E a recuperação disso veio numa nova fase da industrialização com o neoliberalismo. E quando eu olho o neoliberalismo nos anos 90, não vai esquecer
Que nós estamos falando do quê? Da ideia do plano real, de uma abertura maior da economia brasileira para o capital estrangeiro, de políticas marcadas pela privatização de relações econômicas do Brasil a nível internacional ainda maiores. Anos 90, privatização, desconcentração da atividade industrial, maior abertura da economia brasileira para o capital estrangeiro. É o que caracteriza os anos 90, o momento da industrialização com o neoliberalismo. E aí fica, quem mais acaba sendo penalizado com as políticas neoliberais? O povo. Porque, em nome deste desenvolvimento econômico, muitas das vezes cortou-se dinheiro da saúde, da educação, fez-se arrocho salarial, acabou-se muitas das vezes diminuindo políticas sociais para se manter o Brasil numa ideia de crescimento econômico e desenvolvimento industrial. Perfeito? O que eu faço agora? Quero lhe apresentar nosso curso online aqui da loja do Concurseiro. Nós temos a um preço muito bom, um preço por R$250, você vai adquirir um teste simulado, revisão final online e o material todo ele apostilado por apenas R$250. Eu tenho certeza que você vai bombar a sua preparação. Mais do que nunca, vai acabar dando um gás, dando uma força que você precisa. Caso você não tenha todo este investimento, você pode adquirir apenas o teste simulado e a nossa revisão de véspera online no valor de R$39, Que também o nosso simulado é algo diferenciado, porque essa equipe recheada de professores experientes acabam aproximando muito nosso teste simulado da forma como a organizadora acaba pedindo na prova. Perfeito? Adquira aqui. Para maiores informações, acesse www.lojadoconcurseiro.com.br. O que eu quero fazer agora? Como pode ser cobrado na prova? Trouxe algumas questões que estão um tanto quanto relacionadas com esse tema de industrialização. Olha só comigo aqui, observe a tabela abaixo, aí venha comigo. Taxa média anual de variação da produtividade por trabalhador ocupado na indústria de transformação em porcentagem. Perceba comigo, 70, 80, 2,4, 80, 90, década perdida, olha a recessão, menos 0,1, aí nós temos anos 90, a recuperação um pouco maior, 16,5, 2000, 2011, 0,3. Muito bem, vamos analisar agora. Fala assim, com base na tabela e nos conhecimentos de geografia industrial, assinale a alternativa correta. Na década de 70, a política de substituição das importações de petróleo levou à modernização tecnológica do setor petrolífero e consequente salto de produtividade expressos na tabela, nos dados da tabela. Tudo errado. Você viu comigo que a ideia bem aqui de substituição das importações, Primeira Guerra, 29, Segunda Guerra, não está relacionado bem aqui nos anos 70 a política de substituição das importações. 70 é muito mais uma relação com o milagre econômico. Letra B, na década de 80, o retrocesso da indústria foi resultado da opção do governo de privilegiar as exportações de produtos agrícolas com o fim de obter divisas para o pagamento da dívida externa. Segura. Na letra C, na década de 90, a produtividade cresceu mais rapidamente em função de estímulos criados pelo controle da inflação, pela abertura da economia e também pela atração de investimento direto estrangeiro. E agora, vamos marcar? Claro que vamos, letra certa é a letra C. Anos 90, neoliberalismo,
controle da inflação com o plano real, abertura da economia brasileira ao capital estrangeiro. Aí você viu lá na tabela 6,5 na relação indústria-trabalhador. É errado dizer que a década de 80 tem esse retrocesso porque privilegiou as exportações de produtos agrícolas como forma de pagamento da dívida. Não dá. Tem uma série de outros agravantes. Letra certa é a letra C. Vamos ver o erro na letra D e na letra E. Fala assim: a desconcentração espacial da indústria tem como contrapartida a redução do ritmo de inovação tecnológica, razão pelo qual a produtividade só ocorreu com força nas décadas de 80 e 90, quando aumentou o nível de concentração em São Paulo. Não, década de 70 já ocorre, mas 90 mais ainda. Não é concentração, eu vou perceber a desconcentração e não concentração. E é claro que essa desconcentração também está relacionado ao avanço tecnológico e não à redução. Dois fatores de erro. Na letra E, na primeira década do século XXI, o fraco crescimento da produtividade resultou da privatização de empresas do setor produtivo estatal, medida que implicou na desativação de centros de pesquisa científica dessas empresas. Tudo errado. O texto todo está errado. Desativação de centros de pesquisa também está errado. Todo o texto está errado. Por isso que a letra certa, com certeza, ficou bem aqui, a letra C de casa. Perfeito? Muito bem. Vamos na segunda. Olha só, organizadora UFPR, Polícia Militar, Oficial Bombeiro. Deste fim de século XX, as fronteiras econômicas se ampliam, mas as áreas são ocupadas e pode-se mesmo dizer que o território brasileiro está inteiramente apropriado. Por outro lado, a natureza recuou consideravelmente quando todas as formas de densidade humana ficam cada vez mais presentes. Ainda que sua distribuição desigual, há em uma porção considerável do território maior densidade técnica acompanhada de maior densidade informacional. Texto ácido, né? Não é nada fácil. É um texto do professor Milton Santos aqui. Não é um texto tão fácil. Ele fala de densidade técnica, ele fala de densidade informacional, ele fala de apropriação do espaço. Ele fala que há uma apropriação de todo o espaço brasileiro pela densidade técnica, pelas consequências da industrialização e pela revolução tecnológica. Mas essa intensidade técnica, ela não é igual, ela se distribui de forma desigual, ou seja, há lugares no Brasil que são mais avançados industrialmente, tecnologicamente do que outros. É isso que ele está querendo dizer basicamente nesse texto. Como nós temos bem aqui, ó, com base na reflexão oferecida no texto e no conhecimento sobre a geografia do Brasil, assinale a alternativa incorreta. Durante o século XX, o Estado Nacional foi responsável por grandes projetos para ampliação de fronteiras internas de ocupação, como é o caso da Marcha para o Oeste. Letra B. A densidade humana e técnica presente no território mostra um país regionalmente diferenciado, mas com uma economia integrada do ponto de vista do mercado nacional. Letra C. Processo de ocupação do território, a exemplo da soja no centro-oeste brasileiro e das atividades agropecuárias na Amazônia, demonstram um avanço contínuo sobre esses espaços naturais. E agora, será que está tudo certo? Certo? Todos estão certos bem aqui, ó. Marcha para o Oeste vai demonstrar essa ocupação de fronteira. A ideia também de
densidade técnica, de industrialização que mostra um mercado mais integrado, soja avançando no centro-oeste com agropecuária para a Amazônia também. Tudo certo, ó, tudo certo. Lembra que eu quero marcar o quê? A errada, eu quero a incorreta. Do ponto de vista econômico, há um desequilíbrio na produção de bens e serviços entre as regiões brasileiras. Fato que tem levado à criação de políticas de desenvolvimento regional, como foi o caso da Zona Franca de Manaus. Letra E. Considerando-se a extensão e a direção da ocupação do território brasileiro, do litoral rumo ao interior, há uma vasta porção por ser apropriada pelo Estado Nacional, a Amazônia. Qual é que está errada? Com certeza você vai marcar como incorreto a letra E. Quando ele diz, o próprio texto está dizendo, ó, ocupação de todo o território nacional. Quando ele vem aqui, ó, porção, por si só, aqui, ó, no interior, há uma vasta porção a ser apropriada. Não tem sentido isso aqui, já está apropriado, né? Então é como se a Amazônia não tivesse apropriada. É claro que ela já está sim apropriada pelo capital, pelas políticas de Estado também. E aqui é um nítido exemplo de política de desenvolvimento na Amazônia, a criação da Zona Franca de Manaus. Única e incorreta, letra certa é a letra E. Perfeito? O que eu faço? 30% de desconto para qualquer curso da loja. Não esqueça, use o código Fica em Casa. Beleza? Valeu, muito obrigado e até a próxima.